Boa tarde a todos. Estou aqui com o Jorge, né? Meu nome é Raidson. A gente vai dar continuidade aqui à leitura do livro 4 da Ética Nicômaco, do Aristóteles. E a gente já viu que o Aristóteles ele considera como sendo virtude o meio termo, né? Agora a gente está falando da liberalidade, né, Jorge? Da É, liberalidade, que é uma virtude que fica entre a prodigalidade, ou seja, o excesso, né? E a avareza, que é quando você tem muito apego pelo dinheiro, né? Então, agora a gente vai dar continuidade à leitura ali de onde a gente parou na semana passada. Deixa eu só colocar aqui, Jorge, tirar aqui o negócio do Google Meet da frente do texto. Aí eu vou ler, como sempre a gente lê e discute, né? E vai se revezando na leitura aqui. Bora ver. As pessoas pródigas também erram quanto a estes aspectos, porquanto elas não se comprazem nem sofrem com as coisas certas ou de maneira certa. Isto se tornará mais claro à medida que prosseguirmos. Já dissemos que a prodigalidade e a avareza são respectivamente um excesso e uma falta, em relação a duas coisas. Dar e obter, incluímos gastar em dar. A prodigalidade é o excesso em relação a dar e a não obter, enquanto a avareza é a falta em relação a dar e o excesso em relação a obter, mas somente em pequenas coisas. Parece que tem inversamente proporcional aí, né, Jorge? Né, a prodigalidade, ela, ela diz respeito ao dar e obter, a dar e não a obter, né? Já a isso, avareza é a falta em relação a dar, ou seja, ela não dá, isso, e o excesso em relação a obter, né? É um contrário do outro aí. Um dá isso e mesmo. o outro não dá. Um obtém, o outro não obtém. Então é importante ver essas diferenças entre a prodigalidade e a avareza, né? É, cada um pensa em si. É. Mas hoje eu estou me sentindo meio mais para Tás, lá do que para cá. Estou meio devagar hoje aqui. isso eu já vi. Hoje parece que tá, não sei se é o jogo do Brasil, tô até por fora do jogo aí, que é Copa do Mundo, né? Aí sei que tô vendo o É, pessoal aí tudo montando, né, os enfeites com a cor do Brasil, verde e amarelo. E até o meu vizinho aqui do lado, tinha duas moças ajeitando lá, eu só olhei assim, mas eu tô por fora dos jogos do Brasil aí, não tô... ainda não se sente aqui, porque hoje foi dia de Santo António. Ah, é feriado aí, Jorge? É feriado em Lisboa, em Em Lisboa, Lisboa. só em Lisboa. Eh, no Porto é São João, em Coimbra é São Pedro. São Pedro. São, é, e esses dias são feriados nos respectivos distritos, ou seja, aquilo que a cidade abrange. Lisboa e Grande Lisboa. Entendi. 1 milhão, 1 milhão de pessoas, bem. 1 milhão de pessoas. Isso que tu toma aí é café, Jorge? Ou é chá? Não, isto é chá. Chá, maravilha. Aqui a gente não tem muito. Até, quer dizer, a gente tem sim, né? Mas não é comum, igual como é nos outros países, né? Por exemplo, no Oriente, em que a visita entrou, oferece um chá aí para a visita, né? Aqui não. Aqui a Sim. gente Não, oferece um café, aqui faz. aqui a gente Faz. oferece um café, uma água, um refrigerante. Também, também. Agora, Tá. Tudo isso aqui faz. chá é mais raro aqui, entendeu? Pois, sabes, o chá é. O café é o normal, porque o português e o italiano sem café não vivem. E o brasileiro é assim também, é igual. É, Portanto, é uma coisa. Porque nós habituámos ao café, todos, uns que produzem, outros que consomem e compram. Pronto, é assim.
O chá também se consome aqui imenso, sobretudo o chá que nós consideramos, nós dizemos chá preto, que é o chá chinês. Chá O chinês? chá sim, chinês ou também indiano, que é esse que tu vês a ser servido. Os árabes no norte da África também servem, mas o chá aí é diferente. É outro tipo de chá feito de outras plantas. E ainda há o tipo de chá dos Açores, que é diferente também, que Chá é um dos chá, Açores. sim, que é muito apreciado e que se bebe em praticamente toda a Europa. Mas o que mais se bebe é este, é o chá que é o chá preto, que é tradicionalmente uma bebida inglesa, uma bebida inglesa, 5 o'clock tea, né? Ei. O chá das 5, e isso todos bebemos. Agora, assim, numa pastelaria ou assim, que aí se diz de outra maneira, uma casa que tem bolos e aí geralmente pede-se café, porque não se vai pagar um chá, um copo com água de cor. Não se Hum, vai, não se vai, não se vai pedir isso. hum, Mas chá bebe-se imenso. Muito, 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 muito. entendi. Quer ler esse outro parágrafo aí, Jorge? Eu não estou a conseguir encontrar qual é a cota. Deixa eu ver aqui. 1100 1121A, segundo Ah, parágrafo. pois é que eu estava muito para a frente. Eu logo vi. Eu ando sempre na 1121. 1121? Ah, Ah. E se acontecer a um generoso gastar? Pois. Então, é assim que. Hum? tu não consegue ler o que está na tela, não, Jorge? Claro, consigo. Não é frequente encontrar as duas características de prodigalidade combinadas na mesma pessoa. Pois não é fácil dar a todos, vai subindo, não é fácil dar a todos se não se obtém de ninguém. As pessoas exauram, que bonito, rapidamente suas posses se são simples particulares, quando se excedem em dar. E é a estas que se aplica o nome de pródigas, embora uma pessoa desta espécie seja aparentemente muito melhor que uma pessoa aderente. De facto, ela se cura facilmente com a idade e com a pobreza. E assim pode mover-se em direção ao meio termo, pois tem as características das pessoas liberais, já que tanto dá quanto se abstém de obter. Embora não faça nem uma coisa nem outra corretamente ou bem. Logo, se fosse levada a agir de maneira apropriada pelo hábito ou de algum outro modo, ela seria uma pessoa liberal, pois passaria a dar às pessoas certas e não obteria em fontes erradas. É por isso que não se atribui a tais pessoas um mau caráter, já que exceder sem dar e em não obter não é característico de uma pessoa má ou ignóbil, mas somente. ah, hum, ora já foi. Mas Ok. somente de uma pessoa irrefletida. As pessoas que são pródigas, desta maneira, são consideradas muito melhores que as aparentas. Não só pelas razões já mencionadas, mas também porque elas beneficiam muita gente, enquanto as outras não beneficiam quem quer que seja, nem sequer a si mesmo. É bem verdade, porque Hum, quantas vezes nós damos, recusamos, não gostamos muito de aceitar, damos, no fundo damos, mas não sabemos aceitar, não há aqui realmente um meio termo, e ficamos sempre muito bem vistos.
Uhum. É uma pessoa muito generosa, não é? Muito generosa, muito liberal, muito generosa, porque dá, e não quer receber, mas no fundo, Aristóteles está-me aqui a dizer algo de muito certo, não é? O receber faz parte do dar, não é? Não, É, é, o que ele está dizendo também aqui que entre a prodigalidade e a avareza, a prodigalidade é muito melhor, né? Que ela beneficia muitas pessoas. é generosidade. É, Agora, o equilíbrio racional, de facto, não existe em muitos de nós, é verdade. Nós damos, mas facilmente recusamos. Ainda anteontem eu fui comprar uns auscultadores, que os meus auscultadores estavam muito velhos, estavam a desfazer, estão ali. Fui ali comprar e comprei um senhor que do Paquistão. É um tipo porreiro, um tipo é um cara, não é? É um tipo porreiro. Toda a gente gosta dele. E já lá comprei várias coisas. E fui lá ter com ele, levei os antigos e disse ao Eli, que é o nome dele, ao Eli, disse: Olha, Eli, este está estragado, não sei se tem arranjo. Ele estive a ver, olha, mesmo que esteja estragado, tudo em inglês, que é o português, nem senhor. Mas pronto, as colónias, não é? De maneira que não tem, já não há peças, é muito antigo, ok. Então eu fico com ele e agora vamos escolher um para si que seja semelhante e tal. E mostrou-me vários, há uns que custam um balúrdio e tal, disse, isto é só para ouvir a televisão. E já tens aí a mãe. E o resultado, o resultado é que veio, porque é que estou a dizer isto? Porque ele custava 30 euros. 30 euros não é nada, é muito barato. É uma coisa, pá, daquelas coisas chinesas, mas chega perfeitamente. Era 30 euros. Quando chegou a ocasião de pagar, o que é que este menino fez? O menino quis logo dar os 30 euros, logo, porque apesar de deixar lá outra coisa, eu já tinha esquecido que lá tinha deixado a outra coisa. Muito generoso, muito generoso. E ele disse: não, não, são só 25. Que sabes que os muçulmanos nessas coisas são muito rigorosos. São muito rigorosos. E 25 eu disse: não, mas o preço é 30 euros. Não, não, são 25 euros. E eu olho, ele pega-me nas duas mãos, com as duas mãos dele agarra as minhas e aperta e diz: são 25 euros. E eu olho para ele e diz: muito obrigado, seria erro meu estar a recusar aquilo que me dá. Não se recusa aquilo que nos dão. Ele sorriu, fez assim, que é a maneira que eles têm para agradecer, e assim ficou. Assim estava eu a ser pouco generoso, porque hum, não estava a aceitar o desconto dos 5 euros. entendi. É um exemplo acabado. Eu já me deparei com algumas pessoas que não eram generosas, eram avarentas mesmo, sabe? Faziam questão de centavos, assim. Eu trabalhei com venda, Jorge, com Eu café da sei, manhã, essas coisas. eu sei, eu sei. Aí, quando eu vendia, né, eu vendia suco, salgado, essas coisas. Aí, Uhum. muitas vezes, era baratinho, na época, o copo de suco que eu vendia era R$ 1, né, que eu vendia o copo. Era o que eu vendia mais barato. Os outros vendiam de garrafinha de R$ 4. Eu vendi um copo de 180 ml de R$ 1. Aí, às vezes, a pessoa queria pagar o R$ 1 no crédito. Aí, se eu falasse assim para ele, tem como porque a maquininha ela cobra juros, né? Pois cobre. Ela cobra juros, no caso, cobrava de mim. Aí, ou seja, se eu passasse R$ 1, aí 5 centavos já era da maquininha, né? Eu já saía perdendo 5 centavos. Se eu falasse assim para Já. o cliente, olha, tem como eu cobrar 1 em 5? Porque a maquininha, ela, né? Ela cobra juros. Aí dizia assim, não, não tem, entendeu? Não tem. Aí eu, tudo bem, né? Eu não vou.
vou passar aqui contra Pronto, né, contra o cliente aí, né, contra a vontade do cliente. 95 cêntimos. Aí eu perdi, né, assim, tudo bem, mas tinha, sabe, tinha gente assim que aceitava, mas tinha gente que, bicho, É, era avarento mesmo, era nem é não é avarento. Sabes como é que nós chamamos essas pessoas? Tortas. ah, mas isso aí é Pessoas tortas, tortas. Não são direitas, são tortas. É tudo torcida. Sabes que aqui não se pode. É comum em todas as lojas que pagar menos de 5 euros com cartões de crédito ou de débito não se aceita. não aceita, né? Aqui Não, aceita ainda, aqui aceita. não, não. Cartão de crédito aceita-se a partir de uma quantia já razoável. Será 50 euros ou assim. A partir daí ainda se aceita. A não Ah, ser uma casa muito rica, não é? Uma casa, por exemplo, um café ou uma loja que seja assim, uma pastelaria, não é? Que seja muito rica, aí vê-se é indiferente. Agora, se tu fores aí a um sítio qualquer comprar, não vão é porque, aceitar. é porque aqui cada um faz a sua regra. Tem estabelecimento que não aceita passar R$ 1 de jeito nenhum. Mas aqui também, houve, aqui também, aqui também. Agora, agora é da vontade da pessoa, né? Se ela quiser passar, ela É, passa, senão. é, isso é assim também. Ahm, por exemplo, este senhor a quem eu comprei os escutadores, esse deve estar a escapar aos impostos, porque ele só quer o dinheiro em mão. Nós não devíamos pagar em mão, porque o Estado perde. Mas o sítio onde eu vou comprar a fruta, que ai, não é paquistanês, são pessoas são muito bem educadas, são do Bangladesh. É uma casa de Banglis, que é como se chama aqui, de Banglis. São muito simpáticos, muito. E os paquistaneses são mais rijos. Os outros são um bocadinho são muito afáveis. E esse, por exemplo, da casa de fruta, que vende muito, mesmo se eu me esquecer de uma água ou de 5 litros de água, assim eu volto atrás e pago o euro e qualquer coisa com o cartão de débito e acabou-se. Pronto, esses são liberais. Já o paquistanês que vende menos, não é? Vende menos. Esse, naturalmente, que é mais. Mas não é uma questão de avareza. Não é uma questão de avareza. Não é? Estou convencido que não é. Ele tem dificuldade em viver aqui. Eu já tentei até arranjar uma casa para ele, mas ele não arranjei. Ele tem uma menina pequenina e tentei arranjar, mas aqui ao pé de mim, uma casa por menos de 1.800 euros por mês é mentira. Nem senhora. É difícil, né, Geralmente de encontrar. 2.000 é o mínimo que se arranja aqui. Tá. Bora ver o que é que tem aqui no texto, na parte que tu leu. Se tem alguma coisa de Sim, interessante. Não é frequente encontrar as duas características da prodigalidade combinadas na mesma pessoa. Duas características, pois não é fácil dar a todos, senão se obtém de ninguém. Então, se eu não obtenho né, alguma coisa de alguém, então não é fácil, né? Não vai ser fácil eu dar se eu não obtenho nada também. As pessoas exaurem rapidamente suas posses. Olha que esgotam, tá. O negócio esgotam. o É. Google Meet está na frente. Tá. Pessoas exaurem rapidamente suas posses, elas esgotam, né, Jorge? Se são Uhum. simples particulares, É quando se, Marx. quando se excedem em dar, e é a estas que se aplica o nome de pródigas. Ok. Perdulárias, né? Gastadoras. Embora uma pessoa Exaurir esgotar. Esgotar. esgotar, não esgotar, tá.
Embora uma pessoa desta espécie seja aparentemente muito melhor que uma pessoa avarenta, ok? De fato, ela se cura facilmente com a idade e com a pobreza. Uma pessoa avarenta se cura facilmente com a idade e com a pobreza. E assim pode mover-se em direção ao meio termo, pois tem as características das pessoas liberais, já que tanto dá quanto se abstém de obter, embora não faça nenhuma coisa nem outra corretamente ou bem, né? Porque ela é avarenta, ela é excessiva, né? Só que aqui ele diz que ela se cura facilmente com a idade e com a pobreza, por ser avarenta. Então, se eu tenho uma idade avançada e eu gosto de gastar, então significa que eu vou me curar muito melhor que uma pessoa avarenta, porque, né, isso é uma pessoa pródiga, né? Porque eu posso gastar muito mais, né? Eu posso gastar excessivamente com todos os cuidados paliativos ou não que tiver disponível para mim. Afinal de contas, eu tenho dinheiro para isso, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho essa necessidade sem limites de gastar com o que eu quiser. Então, acho que tem relação com isso que ele está dizendo, né? Ela se cura facilmente com a idade e com a pobreza. Ela se cura com a pobreza também? A pobreza, geralmente, se um avaro, se uma pessoa que é avarenta, se torna pobre, porque repara que um avarento, muitas vezes, também é uma pessoa que já tem pouco. Os avarentos não são só as pessoas que têm muito e não querem gastar. São também pessoas que têm pouco. E como têm pouco, dão demasiado valor ao pouco que têm. Se porventura têm de gastar para seu bem-estar, se a saúde vai faltando e vão ter de gastar mais, talvez comecem a cair em si e em ver, eu realmente nunca dou nada a ninguém e agora é que eu estou a ver o que é passar sem as coisas. Talvez passe a avaliar a sua avareza como algo, tome consciência do que significa ser avarento. E então, até certo ponto, se possa, não digo emendar, mas compensar esse seu excesso. Talvez seja esse o sentido. No fundo, toda esta secção são secções de vícios contrários. E os vícios, por mais escravizantes que sejam, não é? Não quer dizer que não os possamos, até certo ponto, compensar com os vícios contrários. Não deixa de ser vício. São círculos viciosos. Mas uma pessoa que come muito pode facilmente, a gula pode facilmente, por causa disso, morrer de fome por inanição, para deixar de ser gordo. Os extremos tocam-se, não é? E aqui é um pouco isso, não é? É um pouco isso. É interessante. Logo, se fosse levada a agir da maneira apropriada pelo hábito ou de algum outro modo, ela seria uma pessoa liberal, pois passaria a dar às pessoas certas e não obteria em fontes erradas. É por isto que não se atribui a tais pessoas um mau caráter, já que exceder-se em dar e em não obter não é característico de uma pessoa mau ou ignóbil, mas somente de uma pessoa irrefletida. As pessoas que são irrefletidas, ou seja, que não reflete, né? As pessoas que são pródigas desta maneira são consideradas muito melhores que as avarentas, não só pelas razões já mencionadas, mas também porque elas beneficiam muita gente, enquanto as outras não beneficiam quem quer que seja, nem sequer a si mesmo. Eu estava lendo essa parte aqui, já me veio algo em mente, né? Que alguém me perguntou, alguém me perguntou assim hoje, porque como eu estou fazendo estágio docência, né, no mestrado, aí então a gente está como
já te falei, né? A gente tá, os alunos estão lendo a carta sétima do Platão. Então a professora passou uma atividade para eles identificarem na carta sétima as passagens com teores filosóficos, né? Com teores aí hoje me perguntaram assim, mandaram mensagem para mim dizendo assim, como é que eu consigo identificar passagens com teores filosóficos? Aí eu dei um exemplo, né? Eu perguntei qual era a passagem que ela tinha ficado, né? Porque foi dividido em grupo. Aí eu fui lá na passagem dela e fui e dei um exemplo a partir daquela passagem que ela tinha ficado do que era ver um teor filosófico. Aí eu estava lendo essa parte aqui e me veio isso em mente, né? Porque aqui a gente é cansado de fazer isso, né? A gente lê, e aí, vamos ver o que tem de interessante aqui nessa parte aqui, né? A gente vê alguma coisa e comenta sobre isso, né? Ou seja, para ela saber identificar o que Mas é uma passagem com teor filosófico, para quem está no primeiro período, isso é extremamente difícil. No caso dela, que essa está no é boa, primeiro período, ela essa está. é boa, então porque é que ela escolheu porque é que ela escolheu o curso? Se não reconhece isso. Não, mas é o primeiro período, ela não é obrigada a saber disso, ela vai aprender ainda, entendeu? Estranhíssimo. Assim, eu estou estranhando a tua estranheza, eu não entendi o que tu quis dizer. Uma pessoa que quer uma formação em filosofia é porque é sensível a essa forma própria, não é? De pensar. E, portanto, em princípio, reconheceria certamente. Espera aí que eu estou com ruídos aqui. Não necessariamente, Jorge. Porque Não, alguém mas é que. estranho, é um pouco estranho que as Não, mas pessoas. não achei estranho, não. Sabe por que não é estranho? Porque alguém que está no primeiro período, ela não tem contato, ela não Não tem têm. aquela familiaridade com. A maioria lá acabou de sair do ensino médio, Então, mas entendeu? é precisamente no ensino médio que a pessoa ganha essa sensibilidade. Se não ganhou, Ah, não, 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 não. Aqui no Brasil, não, Jorge. Aqui no ah, Brasil, não sei aí em Portugal, mas aqui o interesse pela leitura não é a maioria, são poucos, entendeu? não, ok, ok. Pela lei. Não, isso de acordo. Isso de Então, acordo. mas se Mas você, então, mas assim, o que eu estou dizendo é saber identificar num texto passagens com teores filosóficos de Platão. Agora, como é que alguém do primeiro período que nunca leu uma obra de Platão vai saber o que é um teor filosófico? O que que ele embarca, né? O que ele aborda nas obras dele? A pessoa não tem como saber, né? ok. Ela não tem como saber é, da relação que o Platão faz com a tirania, né? Ou a importância da tirania, de combater a tirania para Platão, né? Ok. Sem ter já lido outras obras, assim, para saber a questão da virtude, né? Dos prazeres excessivos, né? Da questão de as pessoas só vão poder se livrar dos seus males se tiver um filósofo no poder, ou o tirano se transformar num filósofo, esse tipo de coisa, entendeu? Então ela tem essa dificuldade que é normal que tenha, né? Assim, de identificar essas coisas no texto. Veja assim, porque Eu, agora. eu, eu acho, sabes o que acho estranho? Porque eh, posso não achar assim uma estranheza muito grande, mas depende da preparação das pessoas. Mas, e é claro, a título pessoal e da parte dos alunos que tive, mesmo que tenham seguido filosofia a partir do ensino médio, e foram vários. Não gostei nada que isso acontecesse, porque os alunos do ensino médio muitas vezes ficam seduzidos pela filosofia, mas no fundo a sua sedução é por aquilo que o professor, é o Erastas, amam o professor, amam aquilo que ele diz, gostam daquilo que ele diz, mas não gostam de filosofia e confundem a filosofia
com aquilo que o professor diz e ganham uma relação própria e próxima com o professor. Isso acontece. Na filosofia não é tão difícil. O professor, nessa altura, tem a obrigação de levar o aluno a pensar claramente sobre isso e dizer quantas vezes disse eu a alunos: olha, que eu não sou filosofia. Eu não sou filosofia. A filosofia, se queres a filosofia, eu vejo contigo o teor do curso, vejo de que é que ele trata, caracterizo e depois tu logo pensarás sobre isso. Dou-te uma ou duas obras que tu, antes de fazeres o exame, vais ler e depois vais ter comigo, discutimos o assunto. Por isso eu gosto mais do ensino médio. Mas isso aconteceu várias vezes. Mas essas pessoas, geralmente esses alunos, já têm uma sensibilidade, já ganharam uma sensibilidade especial a isso. Agora, há uma diferença de facto, é que quem quer seguir esse caminho, muitas vezes já leu obras de antes, eu não sei como é que está agora, mas continuo a achar que ainda se faz, com outras obras, mas eu lembro-me de ler o Phaedon várias vezes com os alunos em análise, pouco, a todo, ler em análise contínua, durante 3 meses, o Phaedon setembro, outubro, novembro, ou meio setembro, outubro, novembro, meio dezembro. E isso apaixonava os alunos. Depois, no segundo período, já era outra obra. E no terceiro período era outra obra. Portanto, quando estavam no 12º ano, essas pessoas já tinham lido 3 obras de filosofia fundamentais. Não é? Alguns iam, outros não. Alguns iam para direito, queriam ser advogados e tal, tal, tal. Agora compreendo o que estás a dizer, essas coisas são diferentes. Há uma passagem típica da Carta Sétima sobre isso. Eu fui aqui à procura, estava ali em cima, por causa das fotografias que te fiz, eu fui ver, É, e há aqui é porque, há uma assim, passagem. os alunos, quando eles entram. Sim? Jorge, é que Sim. tá dando interferência na tua fala. Eu calculo que seja. Eu calculo que seja. É que eu tenho o livro em cima do teclado. Pronto, e Ah, agora? melhorou, melhorou. Pois, É porque assim, quando entra no curso de filosofia na graduação, obviamente nem todo mundo gosta de Platão, né? Porque tem filosofia medieval, tem moderna, tem contemporânea, né? Então, no início, nem todo mundo se identifica com Platão, com Sócrates, ou claro, consegue entender aquilo que eles estão querendo dizer ali, né? Tem sem essa dúvida, dificuldade de leitura, ou falta de interesse, entendeu? claro. Por exemplo, antes de ingressar na filosofia, eu lembro que eu já tinha ouvido um filósofo brasileiro falar sobre Platão, sobre Sócrates, e dizer assim, a coisa mais linda do mundo é a obra tal, que eu nem me lembro qual era a obra que ele tinha mencionado, né, do Platão. Aí me deu uma curiosidade, eu vou saber o que diz lá. Quando eu peguei para ler, eu fiquei, parecia coisa do outro mundo aquilo ali para mim, entendeu? Eu não tinha familiaridade com nada, eu não estava entendendo coisa nenhuma com aquilo ali, parecia um bicho de 7 cabeças, né? Eu fiquei, caramba, Pois, é mesmo. é muito bonito, mas eu percebi que eu não conseguia ler aquilo ali, entendeu? Entender, aí eu fiquei, cara, tudo bem, é bonito, né? Ele consegue, eu não sei como, aí eu deixei para lá. Mas, Foi. mas com a explicação dos professores, logo quando eu ingressei, eu fui entendendo passo a passo, né? Como é que se lia, né? O que eles estavam querendo dizer, falava, né? Com esse negócio de confrontar a opinião, né? Diferente. Então, tudo isso daí vai se construindo, né? Com o decorrer. Tem uns que são mais espertos, já outros são mais lentos, É. né? Então, cada um tem o seu, né, tem o seu caminhar aí sua Não, maneira. estou inteiramente de acordo contigo. Não se nasce iluminado, não é? Mas escolher a filosofia já é próprio de uma pessoa que é sensível
a essa característica filosófica. Eu acho estranho que não se reconheça em qualquer texto, ou até numa simples conversa, essa sensibilidade à interrogação filosófica e às complicações filosóficas que existem na nossa vida. É isso que eu quero dizer. Tu podes ter tido dificuldade em ler uma obra. Eu também tive. Então não tive. Bolas? Claro que tive, muitas. Não nasci ensinado. Eu tive professores que naturalmente me ajudaram, me despertaram para o interesse da obra e de algum modo me desafiaram a querer ler a obra, porque não conhecia, não sabia, tudo bem, mas ir para um curso de filosofia assim, não sendo capaz de reconhecer aquilo que é filosófico no texto, isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito. É isso que eu acho. Porque uma pessoa, se vai para a filosofia, em princípio é sensível a isso e, portanto, reconhece isso. Não quer dizer que não se engane. Tu, por exemplo, deves ser o exemplo acabado da pessoa que reconhece. Deves ser o exemplo acabado. Nem toda a gente é como tu, nem toda a gente tem essas características, mas é um pouco estranho que alguém que vai para a filosofia não se sinta seduzido, estou a ser socrático nisto, seduzido por essa forma tão sensível, tão própria de ver as coisas, de as entender ou de não as entender. É isso que eu acho estranho. Platão, na carta sétima, tem uma passagem que eu vim aqui de propósito buscar. A passagem está em 330 B, na conclusão BC, e diz o seguinte: vou traduzir sem mais. Para mim, eu suportaria tudo, desde que me mantivesse fiel àquilo que me tinha atraído. Sobretudo no caso em que tinha desejo de vida filosófica. Tinha o desejo de que a vida filosófica viesse a tomar conta de mim, mesmo contra as resistências que se me imporiam. Está em 330 B, fim. É estou a traduzir quase literalmente, mas é isto, não é? Para mim, eu suportaria, desde o momento, suportaria muito, desde que permanecesse fiel àquilo que tinha sido o meu primeiro desejo, a minha primeira escolha, aquilo que me tinha trazido até essa primeira escolha. No caso do desejo que eu tenho de que a filosofia tome conta de mim, ou me tome nas suas mãos, literalmente, o termo grego, apesar das resistências que vierem a fazer, me forem feitas. Entendi. Isto é um Olha exemplo só. acabado de uma frase tipicamente filosófica, não é? Um desejo, a decisão, o facto de sermos facilmente interrogados. Porquê é que tu vais escolher uma coisa dessas? Isso não serve para nada. Ou então há alguém que nos diz, não, o senhor não está a ver bem a coisa. E eu é que vejo. Veja lá essas coisas. São tudo coisas que que vão contra nós. Mas a pessoa aqui diz: eu só quero permanecer fiel àquilo que me levou a crer que a minha vida se torne também ela filosófica. Isto sim, lembra-me logo desta frase, que é um exemplo típico da carta sétima. Que isto, por exemplo, é uma frasezinha que podia ser posta num exame de admissão. Eu entendi o que tu quis dizer, mas eu acho que tu não entendeu o que eu quis dizer com tudo aquilo, né?
Sim, É eu claro, é percebo. claro que a filosofia ela requer que uma pessoa seja perceptível, ela tenha uma percepção um pouquinho maior sobre a realidade, sobre a vida, sobre as coisas mais intrínsecas do ser humano, né? Isso não tem como discutir, né? Só que o que ela Não, queria saber é como identificar uma passagem do texto com teor filosófico, porque até então era o primeiro contato dela com essa atividade, né, de ter que pois identificar é, algo no técnico. texto. Então, não significa que ela não tenha sensibilidade, entendeu? Ela só queria saber, já que ela está se deparando com um autor que ela não conhece, né, o que que esse autor diz, né? É a primeira vez que eu estou lendo um texto de Platão, né? Então, e o texto, embora seja pequeno, mas para quem está começando não é tão pequeno assim, porque Não, é, né? não é tão pequeno, não, não. Então, mas ali fala muitas coisas, né? Porque o Platão ele está relembrando tudo aquilo que ele que aconteceu, ele está contando para os partidários de Parino, que era sobrinho do Dinho, né? O que tá contando para eles, né? Que só vai apoiar eles se eles tiverem o mesmo pensamento que Dion, né? Sobre e qual era o pensamento de Dinho? É que os siracusanos tivessem leis melhores, né? E fossem livres, porque até então eles estão, né? Eles estão praticamente escravizados por causa de um tirano, né? Vamos dizer assim. Então é uma linguagem difícil, né? De Sim, primeira vista assim de entender. compreendo isso, compreendo. Então essa é a dificuldade dela. E depois que eu dei um exemplo, ela disse assim: "Ah, eu entendi, entendeu? Pronto, Entendi." era isso que interessava, é que ela entendesse. Mas isso é uma questão, não é só técnica, em parte é técnica, porque ela não, no fundo, não tem contacto de leitura com textos clássicos. Isso é que é estranho, isso é que eu acho estranho, é que não tenha esse contacto. Porque a partir do 10º ano, como é que se faz aqui? Discutem-se temas que já estão, naturalmente, temas que já estão, são nacionais, não é? E para cada tema há excertos de autores, não é? Excertos de autores sobre os quais se discute o ponto de vista do filósofo sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Pronto, é isso que é a coisa. Mas essas coisas são. Bem, é tudo diferente. Eu lembro perfeitamente, isto não vem para aqui o caso, mas como ele poderá ouvir, ele sabe perfeitamente. Por exemplo, o Adriano perguntou-me se eu alguma vez tinha dado aulas do ensino médio. Eu disse-lhe que sim. Tinha dado 25 anos de aulas. Pronto, ficou a saber. Mas de facto há diferenças, não há dúvida. Claro que há. Cada país tem as suas particularidades, não é? Não é pior nem melhor. Pronto, é diferente, pura e simplesmente. São coisas diferentes. Por isso não há aqui nem melhor, nem pior, nem coisa nenhuma. Não vamos. Mas pronto, são formas. Mas aquilo que ela perguntou até é perfeitamente natural, admissível. Pronto, eu posso estranhar, mas isso sou eu. Outros não estranharão. Pronto, é assim. Não é? Além disso, há uma coisa muito diferente nisto, Adriano. Heidson, há uma coisa muito diferente. É que eu estou a falar de uma geração completamente diferente da tua. Não se pode, tu não podes, eu tenho o dobro da tua idade. Mais do dobro da tua idade. Portanto, os meus alunos foram mais novos que tu, mais novos, são muito mais velhos do que tu. Aqueles que foram meus alunos, neste momento, têm 40, 50 anos, 60 quase. Alguns deles têm menos 9 anos do que eu. Portanto, bem vês. É uma diferença muito grande. Então não se pode comparar isto que eu estou a dizer. É de outra época. É do outro século, não é? É do outro século. Aquilo que tu encontras hoje em dia não é nada disso. Muito diferente, mas não se pode. Por isso que eu compreendo muito bem. A minha estranheza, no fundo, é uma estranheza de uma geração que é diferente. É só isso. Adiante, senão ficamos aqui. Ficamos aqui nisto. Mas olha, ainda bem que vêm ter contigo.
porque isso é, pelo menos, até para ti é um grande desafio. É um desafio, Sim, sim, é um desafio, é um desafio. é verdade. Mas, vamos lá, vamos lá. Aqui. É, Portanto, desta coisa toda, o que é importante, penso eu, para que não ficamos muito perdidos nisto tudo, é saber usar corretamente os bens que se têm, pronto. Sejam eles poucos ou muitos. Porque, naturalmente, o avarento também tem bens, só que os usa mal, do ponto de vista do Aristóteles. É. E se os usa sim. mal, há de chegar a um ponto tal que se dará conta que os usava mal. Usava os Hum, poucos bens ou os muitos bens que tinha de forma má. E então, nessa altura, poderá inverter-se. Mas isso é a idade, em grande parte, que faz. Ou a idade, ou então algo da sua vida que foi trágico e que alterou completamente a situação. uhum. É, bora, bora ler esse Ah, parágrafo aí para ver se a gente, né? sim, sim. Mas, como dissemos pouco antes, em sua maioria as pessoas pródigas também obtêm recursos em fontes erradas. E sob este aspecto são como as avarentas. Elas são levadas a obter porque desejam gastar e não lhes é fácil gastar, pois suas posses se exaurem rapidamente e assim elas são forçadas a ir obter recursos em outras fontes. Ao mesmo tempo, pelo fato de não se preocuparem com a honorabilidade, não, honorabilidade, né? Vulnerabilidade, sim. Vem de Palavra honorável, será? é daquilo que é honrável, daquilo que é Honrado, né? digno de honra. Ah, entendi, entendi. Isso é uma forma do século XVII. Eita. Bolas. Nós não dizemos isso, mas é assim. É o português daí, é assim. Estranhei honorabilidade, tá. Ao mesmo, É, ao mesmo tempo, pelo fato de não se preocuparem com a honorabilidade, elas se tornam negligentes quanto à maneira de obter recursos e lançam mão deles incessantemente em qualquer fonte, pois estão sempre ansiosas por dar, não lhes interessando a maneira de obter nem a fonte onde obtêm o que dão. Também por isto, elas não dão a maneira das pessoas realmente liberais. Tal procedimento não é próprio de homens livres, nem visa a um objetivo elevado, nem da maneira certa. Às vezes, elas se transformam em ricos homens que deveriam continuar a ser pobres, e não dão exato. coisa, e não dão coisa alguma a pessoas de caráter respeitável, e dão mais a aduladores e a quem lhes proporciona outro prazer qualquer. Por esta razão, muitos homens pródigos são concupiscentes, pois gastam levianamente e esbanjam dinheiro com o objeto de sua concupiscência, inclinando-se para os prazeres, porque na vida que levam não visam ao que é nobilitante. Eita. Mas há uma coisa, isso é. Vem aqui uma coisa que conta, vamos ver. Vem uma coisa, ainda não lembro, eu estava aqui a ver o outro senhor. Ahm, a traição a tradução do traidor. Para mim é um traidor. Ok. Mas de qualquer modo, vais ver que vem aí uma coisa muito engraçada, é que Platão diz que o avarento é, nunca poderá ser emendado. É um vício. Eu vou dizer que é um vício. E não aquilo que eu disse, hein? E não aquilo que eu disse. É, como dissemos pouco antes, em sua maioria, as pessoas pródigas também obtêm recursos em fontes erradas. E sob este aspecto são como as avarentas, ou seja, elas elas são tanto as pródigas quanto as avarentas, ainda assim elas não agem conforme a razão, né? Elas não buscam
recursos em fontes certas, mas sim erradas, né? Porque para ele, tanto o avarento quanto o pródigo, eles não estão naquele ponto de virtude, né? Que é justamente o equilíbrio. Então, seja o excesso ou a falta, para ele já, né? Tá fora ali daquilo que ele considera ideal, né? No fundo, aquilo que ele está a dizer é, para usar a palavra meios, que tu empregaste, eles não usam os meios corretos para conseguir aquilo que têm. Ou são corruptos, ou então bajulam os outros para conseguir deles aquilo que querem, também corrompem os outros, usam mal os meios, e isso é falta de equilíbrio. No fundo, é isso que ele está a dizer aqui. Não Sim. têm uma forma equilibrada de conseguir aquilo que poderiam conseguir de uma a riqueza de uma forma correta, de uma forma exata. Exata, não, correta. Uhum. É isso. E em qualquer fonte, não é? Não lhes interessando maneira de obter, nem a fonte onde obtêm o que dão. Quer dizer, estão a dar algo que até pode não ser deles, que eles roubaram, fazem de conta que estão a ser generosas, mas até roubaram aquilo que estão a dar. Uhum. É ilusão. Desilusões. Jorge. Só o Aristóteles para fazer uma investigação como essa, né? Há mais de 2.500 anos atrás. Tem uma coisa que eu cheguei a ver na carta sétima do Platão, que ele vai dizer assim que a, ele vai falar sobre certos assuntos que ele considera delicado, né? E ele diz que para ter um bom entendimento sobre aqueles assuntos, você precisa passar anos refletindo sobre aquilo ali para poder dominar, né? Eu acho que a maneira como os filósofos de antigamente, como eles eram aristocratas, né, tinham condições financeiras para se Exato. dedicar só àquilo ali, à É, filosofia, né? é. Então, eu acredito que é por isso que hoje a gente consegue ver uma investigação como essa daqui sobre a liberalidade, né, de uma maneira aprofundada, de uma maneira humanizada, né, sobre a natureza do ser humano mesmo ali, né, com as suas implicações. O Aristóteles aqui falando dos excessos, das faltas, e trazendo muitas vezes exemplos cotidianos, né? Parece até que é fácil isso para ele, mas ele se dedicava, né, a esse tipo de análise, de investigação, de estudos, né? Então, o cara, hoje em dia, a ciência é muito mais avançada, né? Existem outros tipos de pensamentos a respeito do mesmo assunto, mas, em compensação, eu acho que existe muita coisa para tirar nossa atenção. O celular é um deles, né? É. Então, se você quiser, de fato, se dedicar mesmo à filosofia ou à leitura de uma obra, né? Acho que essas coisas só atrapalham, né? Muito, muito, É, muito, é. muito. Mais grave do que isso, tenho eu reparado que nos apontamentos que eu faço, quando os dou para organizar conforme ai, o GPT me faz, não é? Aquilo, eu fico muitas vezes muito ocupado a ver a maneira como ele organiza aquilo e corrige e tal. Estou a fazer o quê? Estou a perder tempo. A Uhum. perder tempo de quê? A perder tempo daquilo que para mim, na realidade,
é que é o que merece tempo, não é? E é verdade. E se o telemóvel é um exemplo acabado disso, então a inteligência artificial ainda mais é, porque a inteligência artificial, sobretudo aquela que já tem uma capacidade de autogestão muito grande, porque esta com que eu estou a trabalhar, às vezes, tem uma capacidade de decisão muito grande, não é? Tem uma autonomia muito grande. Mesmo as coisas que eu lhe dou, às vezes já feitas, o GPT, este nível do GPT é capaz de propor outra. Propor outra. O que é que ele diz? Se fosse se me é permitido, assim tal e qual, se me é permitido propor, eu interpretaria deste modo. Vês tu como é? Até onde é que chega? Às vezes é muito interessante. Às vezes é muito, muito interessante aquilo que propõe. Muito. Não nego. Outras vezes, o que é que isto faz? Faz com que a pessoa se perca. É verdade, sim, senhor. Tens toda a razão. Simultaneamente, é uma questão de saber usar. Aí está. Usar como meio. Ele próprio diz. O GPT diz isso. Usar como meio de análise, não como conclusão, modo nenhum. Meio de análise, né? Incrível. Eu é que, se quiseres, eu envio-te as conversas que às vezes tenho com o GPT, que são muito interessantes, por espanto que te possa parecer. Que te espante, vais achar engraçado. Bem, estava aqui à procura do passo na carta sétima, em que se fala precisamente do tempo. Do tempo? Do tempo. Do tempo que é necessário e que é desejável que se dedique à filosofia. Não estou a conseguir encontrar. Eu não leio isto há tantos anos para. Não estou a conseguir encontrar. E não tenho. Não. Pronto. Não vale a pena estar a perder tempo com isso. Era assim, a minha letra era assim. Uhum. É incrível. Isto foi para aí em 1978, 79, por aí. Volta disso. Eu tinha 20 anos. Eita, gente, faz tempo. É. Não consegui encontrar aqui. Sem problema. Mas vou encontrar. Depois é de encontrar e envio-te. Encontrar. Agora fica-me a fazer confusão onde é que isto estará. Eu É, encontro isso. que a gente já, que foi lido aqui nesse parágrafo, na realidade não tem muita coisa de novidade, não, né? Não tem. Não tem. Então vamos para o Eu, próximo. sim. Vamos Foi encontrar você que algo. leu, foi você que leu ou foi eu, que eu nem me lembro mais. Foste tu. Foi eu, né? Foste. Tá. As pessoas pródigas, então, transformam-se naquilo que descrevemos se não as orientamos. Mas se forem tratadas com cuidado, chegarão ao meio termo, que é a disposição correta. A avareza, ao contrário, é incurável. Considera-se que a idade e as várias formas de decrepitude a ela inerentes tornam o homem avarento.
e é mais arraigada na natureza humana que a prodigalidade, pois os homens, em sua maioria, são mais ávidos de ganhar dinheiro do que dá. Ela também é mais difundida e se apresenta sob vários aspectos, pois para saber muitas espécies de avareza. Ela consiste em duas coisas: deficiência em dar e excesso em obter. E não aparece completa em todas as pessoas, sendo que às vezes as duas situações aparecem separadas. Algumas pessoas se excedem em obter e outras são avessas a dar. As que recebem o nome de miseráveis, mãos fechadas ou suvinas, são todas avessas a dar, mas não cobiçam as posses alheias nem desejam obtê-las. Em algumas delas, este procedimento é motivado por uma espécie de honestidade e repulsa ao que é aviltante. Algumas parecem, ou ao menos pretendem ser cuidadosas com o seu dinheiro, porque não querem ser forçadas algum dia a praticar alguma ação degradante. A esta classe pertence o Sovina e tipos semelhantes que tiram o seu nome de uma relutância excessiva em dar o que quer que for. Outros respeitam os bens alheios por temor. Imagina que não será fácil, se avançarem os bens alheios, evitar que os seus próprios bens sejam tomados pelos prejudicados. Elas optam por não tirar sem dar. Outras pessoas se excedem no sentido de obter qualquer coisa de qualquer fonte. Por exemplo, as que fazem negócios sórdidos, os proxenetas e demais pessoas deste tipo, bem como os usuários, que emprestam pequenas importâncias a juros altos. Todas as pessoas deste tipo obtêm mais do que merecem e de fontes erradas. O que há de comum entre elas é, obviamente, uma ganância sórdida. E todas carregam. Todas têm mais do que merecem e de fontes erradas. Sim, sim. O que há de comum entre elas é, obviamente, uma ganância sórdida. E todas carregam um nome aviltante por causa do ganho. E um pequeno ganho, aliás. Com efeito, aquelas pessoas que ganham muito. Alto, queres que pare? Oi? Queres que pare? Não, pode continuar. Não, está bem. Todas as pessoas deste tipo obtêm mais do que merecem e de fontes erradas. O que há de comum entre elas é, obviamente, uma ganância sórdida e todas elas carregam numa aviltante por causa do ganho. De um pequeno ganho, aliás. Com efeito, aquelas pessoas que ganham muito em fontes erradas e cujos ganhos não são justos, por exemplo, os tiranos, quando saqueiam cidades e roubam templos, não são chamados de avarentos, mas de maus, ímpios e injustos. O jogador de dados e o salteador pertencem à classe dos avarentos, pois demonstram uma ganância sórdida e é com vistas ao ganho que eles exercem as suas atividades. E arcam. E há nada. E arcam com a sombra decorrente delas. Um deles enfrenta grandes perigos pelo produto do assalto, enquanto o outro ganha a expensas de outros amigos aos quais deveria estar dando. Ambos, então, já que se dispõem a obterem fontes erradas, são culpados de ganância sórdida. E, portanto, todas as formas de ganho deste tipo são características dos avarentos. Eita. Isso é Meu um Deus. parágrafo gigantesco, né? E é só o primeiro tópico ainda. Mas houve, não é assim, não diz muita coisa, mas aquilo que diz não é assim tão novo. É. É sempre o jogo, perdão, é sempre o jogo entre contrários. Sempre o jogo entre contrários. Ter muito, ter pouco, ser avarento, ser perdoário, ser sempre. E a ausência de saber conseguir isso
no sítio ou a partir da fonte correta. Usa-se a fonte para obter o conhecimento, muitas vezes é completamente criminosa, ilícita, roubar os outros, explorar os outros, os proxenetas, que é um exemplo acabadinho disso, tirar partido realmente da prostituição, roubar, saquear, assaltar, aldrabar os outros no jogo, tudo isso são extremos, não é? São extremos, são pessoas que não sabem usar, quer dizer, sabem muito bem usar um meio para aquilo que querem. A finalidade é que não é boa. Sempre a mesma ideia. Aquilo que Uhum. fazes, mete-se por aquilo que consegues, por aquilo que é a finalidade que queres conseguir assim. A finalidade que pretendes conseguir. Sempre isso. É isso. Então, vamos lá. Ele diz assim: as pessoas pródigas, então, transformam-se naquilo que descrevemos se não as orientamos. Importante. Interessante, né? Muito. Mas se forem tratadas com cuidado, chegarão ao meio termo, que é a disposição correta. Ou seja, embora ele esteja fazendo uma investigação sobre as pessoas pródigas e avarentas, né? Só que aqui ele está falando das pródigas, das pródigas, ainda assim ele não descarta, né? Ah, você é pródigo, então não tem mais jeito, né? Não, ele disse, se for orientada da maneira correta, né? Então é possível você resgatar essa pessoa e fazer com que ela seja uma pessoa virtuosa. E como? O que é que tu vês aqui? O que sai é este a orientar? Orientar. Ah, Uma talvez outra, uma outra, uma outra palavra para orientar. instruir, É educar. 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 Através de exemplos, não é tanta escola, é a escola através de exemplos, provavelmente. O exemplo. É, Precisam ser orientadas, precisam de algum sinal. Olha, vai por ali, não vais por lá. Eu, se fosse a ti, escolhia isto. Pronto. E é um grande risco para quem o disser. é. Ah, eu tava assistindo uma série, né? E nessa série tinha um rapaz muito inteligente, né? E considerado um gênio mesmo da época dele. Era uma série de época, né? Da China e tal, uma dinastia chinesa. Aí, aí tinha um rapaz que ficou sabendo que esse gênio, digamos assim, ia casar com uma moça. Aí ele foi lá levar 5.000 da moeda deles, né? Que era muita coisa, 5.000, vamos dizer 5.000 reais, né? Só para facilitar. Foi Yuan, levar 5, é, foi levar 5.000 em dinheiro lá o rapaz, só para ele deixar a moça em paz, né? Para ele não casar com ela. Aí o cara disse assim: tudo bem, tudo bem. Primeiro ele quis oferecer 1.000, né? Só que aí ele disse: não, eu só vou se você me oferecer 5.000. Aí ele pegou, beleza. Só que o cara não assinou nada, ficou só na palavra, né? Aí falaram para ele: olha, você aceitou o dinheiro, né? Ele: eu aceitei o dinheiro, mas não assinei nada, né? Se ele vir qualquer coisa, se ele falar, vier falar comigo, eu vou dizer que eu não sei de nada, que não me foi dado, ou então que eu recebi esse dinheiro como presente de casamento. E foi justamente o que ele fez, ele falou justamente isso. pena, Só que pá. a pessoa que deu o dinheiro, ele foi, sabe, a cada passo que ele dava, assim, ele não conseguia
atingir os seus objetivos, né? Ele era sempre passado a perna por essa pessoa. Só que cada ação dele, o rapaz, ele não precisava de muita coisa para para passar a perna dele, assim, toda a ação que ele fazia, ele era uma ação que levava ele a tropeçar sozinho, entendeu? Era um rapaz que o pai dele, né, pensava do mesmo jeito que ele, ou seja, ele não tinha de onde tirar a instrução, ser ensinado, né, para fazer as coisas certas. Então, o final do rapaz acabou sendo trágico mesmo. Ele foi preso, né? Foi preso e, ou seja, muitas vezes as pessoas podem até ser pródigas, né? Mas só que acho que às vezes é uma questão de sorte mesmo, você encontrar alguém que te oriente, né? Que te instrua, né? Que, como diz que seja transformada por uma certa orientação, igual como o Aristóteles está falando aqui, né? Porque lá desde o livro 1, quando ele tenta falar sobre a questão da eudaimonia, né? Ele chega a falar assim, olha, tem algumas pessoas que dizem que a eudaimonia é sorte também, né? né? Tem relação com a sorte, porque Ou, ou então, na mesma carta sétima, Platão diz que é uma questão, já vimos isso várias vezes, é uma questão de escolha divina, de favor divino, divino. de eleição, da pessoa ser escolhida pelos deuses, tocada pelos deuses, não é? O que realmente não deixa de ser assim qualquer Sim, coisa. Né? essa relação dos gregos com os deuses é E a relação da filosofia, não é? Com o favor divino, com a escolha divina, o que imediatamente a também filosofia, torna a filosofia partilha de uma natureza que é divina, não é? Mas isso é tipicamente platónico, não é? Tipicamente platónico, e aristotélico também, que é o que se vai ver lá no livro 12. Não é? Eu estava aqui a ver se encontrava, mas não consigo. Assim de um momento para o outro é impossível. Também não é impossível ser um acaso, mas não estou a conseguir. Mas ele fala nisso. Como tu leste a carta, terás encontrado isso com certeza. Se não te lembras, não deste por isso a ajudar. Mas é uma coisa que aparece e que ele diz precisamente, no fundo, é uma escolha. A pessoa é alvo de uma escolha divina. Gostar de filosofia já é produto de um toque divino, de um toque divino. É isso que é. Não sei se será assim. Hoje em dia, quer dizer, não vejo isso assim. Não. Acho que é mais uma questão de cultural, não é? Não vejo isso, a religiosa não, isso eu acho que realmente é uma escolha, que essa escolha é um chamamento, sim, isso sim. Na filosofia não vejo esse chamamento. Vejo a escolha pela filosofia muito mais no sentido do gosto, de sedução, da atração. Não quer dizer que não possa conduzir o sentido religioso, eu vejo realmente no sentido de um chamamento. Isso acho uma coisa muito diferente. Muito diferente. Não se pode confundir. é. Adiante. Uhum. Ah, ele diz algo, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim: a avareza, ao contrário, é incurável. Foi o que eu te disse. É incurável. Considera-se que a idade e as várias formas de decrepitude a ela inerentes tornam o homem avarento. A idade. E é, e é mais arraigada na natureza humana que a prodigalidade. Pois, isso é.
E é mesmo? Eu acho que o apego ele aumenta com a idade, né? Ah, olha, o que ele diz lá atrás e que eu referi é que o apego também se pode moderar, não é? Aristóteles dizia o contrário também, que com a idade a pessoa também pode moderar a sua avareza. Agora, realmente, as pessoas mais velhas muitas vezes são muito avarentas, é verdade, não sei, eu não quero generalizar, eu não tenho essa ideia. Nada. Muitas vezes até as pessoas mais velhas são aquelas que são mais desprendidas do dinheiro. Desprendidas. São aquelas que muitas vezes mais dão, porque não há futuro para aquilo que têm. E, portanto, dão. É um ponto de vista, não é? Mas eu lembro-me de amigos da minha avó que eram pessoas muito avarentas, muito avarentas. Sobretudo, aí está, sobretudo pessoas que tinham trabalhado para ela, empregadas de casa, costureira, como havia, modista, e então iam lá à casa para ver a antiga, a antiga, enfim, não sei como dizer, a pessoa para quem elas trabalhavam, a antiga Uhum. senhora, não é? Que era assim que era dito, iam lá à casa e eram muito avarentas em dar qualquer coisinha ao Jorginho, eram muito avarentas. Às vezes levavam assim um repousadinho, uma coisa qualquer. Não é que fossem pobres, não, mas eram realmente muito agarradas. Lembro perfeitamente da Dona Assunção. Ah, aquilo era tudo aquilo que a minha avó lhe dava, aquilo era imediatamente guardado assim, não era pobre, mas pronto, era assim, era avarenta, pronto, eram pessoas, epá, não sei. Sei lá, sei lá, mas lembro perfeitamente É, disso. uhum. Mas Eu não, acho que não. eu entendi o que ele quis dizer, que ele está dizendo que a avareza ela é mais arraigada na natureza humana do que a prodigalidade. Aí sim, isso Acho sim. que, Isso, eu acho sabia. que eu acho que faz parte da natureza humana quando, né, alguém se torna mais velho, a dar muito mais valor às coisas, né? Sim, Então, esse dar muito mais valor, seja uma roupa, uma casa, a família, ou até mesmo o dinheiro, né? No sentido de não ficar sim. gastando com besteira, igual Isso, onde isso, você é isso, mais é isso, jovem. isso. É isso, sim, é isso. Mas também acontece o contrário, não é? Né, É, porque depende do tipo, do estilo de vida que a pessoa leva, né? Por exemplo, é, se aquela é, pessoa que sempre viveu na pobreza mesmo, né? aí E está. que, por mais que seja pobre, mas ainda assim tem, tem aquela empáfia, né? Tem geralmente a gente costuma dizer assim, é aquele pobre metido a rico, né? A pessoa é pobre, mas, sabe, tem uma arrogância como se fosse rico, e quando de fato chega a ter alguma condição, aí vem de uma arrogância, né? Chega a cabeça, vai lá, É lá para verdade. frente, né? E vê todo mundo ali como sendo menores, mesmo já na pobreza já via assim. Sim, Então é algo que já vai do estilo, do caráter, da personalidade da pessoa, né? Também. Então são casos e casos, né? é casos, é casos. É Agora, verdade. né? É verdade aquilo que tu dizes, não é? Realmente, muitas vezes as pessoas mais pobres e que de facto conseguem alguma coisa eh, ficam embriagadas consigo próprias e acabam por desprezar os outros. É verdade. As pessoas que têm mais ou nunca passaram por dificuldades são aquelas que muitas vezes são um bocado pródigas, dão em excesso, gastam em excesso, ou dão muitas vezes a quem não merece também. Também há disso. Ou deixam-se explorar pelos outros.
E há pessoas que são especialistas, interesseiras em explorar. Isso também é muito comum. Muito comum. São pessoas disfarçadas. Não se dá por isso. São muito amigas, tá. Mas no fundo são interesseiras. São interesseiras. Isso é tudo caráter, de facto, é caráter. Mas para Aristóteles é tudo uma questão de medida, não é? Nós diríamos hoje em dia que é falta de escrúpulos. É, má formação é deseducada, etc. Mas Aristóteles diz que mesmo assim é educável, não é? É orientável. É o que ele diz. É. Também não há uma condenação. Uma condenação, né? Não é. Não é. Deixa eu ligar a luz aqui, já está escurecendo. Eita, Então, aqui já é escuro e bem escuro. Mas agora o tempo está. Só se põe mais tarde o sol, não é? Estamos em que. Estamos em 1113A, não? deixa eu ver. Não, 1121B, já. Enganei-me, não ligo. Tinha A gente está indo para 1100 o. 1122 O 1122 A a gente já leu, né? no fim. É. Isso, exatamente. Bora ver o que é que tem aqui de mais interessante aqui. As que recebem os nomes de miseráveis, mãos fechadas ou sorvinas são todas avessas a dar. Avessas, né? O contrário é a dar, né? Tem Isso. aversão, mas não cobiçam as posses alheias nem desejam obtê-las. Elas têm aversão a dar, porque são miseráveis, mãos fechadas, mas ainda assim elas não cobiçam as coisas dos outros. Vá lá. Vá lá. O que eu tenho é meu, mas ninguém me tira. É exatamente isso. O que eu tenho é meu, foi conseguido à minha custa, mas ninguém me tira. Mas também não o dou a ninguém. É um bocado isto, é um bocado isto. Ah, esses proxenetas aí, o que é isso exatamente, Josh? Vai ver o que é. São as pessoas que se aproveitam. Por exemplo, alguém que explora a prostituição. É um proxeneta. Ah, é? Ganha à custa da Tira vantagem, prostituição. né? É, exato. Entendi. Há disso, não sei, acho que ainda há disso, ainda. Provavelmente haverá sempre, não é? Mas, mas Uhum. há sim, senhor. E também há pessoas que, por exemplo, aqui em Portugal, aqui em Lisboa, para tu veres onde chega, há pessoas que têm um conjunto de outras pessoas que vão pedir, que as põem a pedir, a fazer pedintes em alguns pontos da cidade. E depois vão lá pô-las, e depois vão lá buscá-las. E ganham uma parte daquilo que as pessoas deram aos pedintes. Portanto, o pedinte, para ganhar, ainda tem de dar interesse a quem lá o foi pôr a pedir. Tal é o jogo, tal é o jogo. Uhum. Eita. É. E aqui ele fala de jogo também, aqui, ó.
Pois né? fala. O jogador de dados e o salteador pertencem à classe dos avarentos, pois É. demonstram uma ganância sórdida e é com vistas ao ganho que eles exercem suas atividades e arcam com a desonra decorrente delas. É, Hoje em dia não é bem assim, não é? O jogador, mudou, Jorge? bem, um vício até é, não é? Mas o jogador tem uma profissão. Os Ah, de jogador, casinos, tá? jogatina. Mas ainda assim, no sentido que ele está dizendo aqui, é É que o diferente. jogador ele joga mais com o objetivo de ganhar dinheiro para si, né? E obter. É, É na obtenção do lucro. É por isso que ele está dizendo que ele é pródigo, né? Que ele é pródigo, não, que ele é avarento, melhor dizendo. Ele não está gastando, ele está jogando para obtenção própria, para obter. né? Assim, falta 4 minutos para terminar, a gente lê esses 2 parágrafos aqui, né? Sim, Aí claro. finaliza aqui. É natural, portanto, que se diga que a avareza é o contrário da liberalidade. Pois a avareza que é falta, a liberalidade seria o meio termo, né? Exato, a generosidade é o É, contrário. é. Pois não somente ela é o mal maior que a prodigalidade. Aí, mas as pessoas erram com maior frequência neste sentido que no sentido da prodigalidade, segundo nossa definição. Já dissemos o suficiente a respeito da liberalidade e das formas de deficiência moral contrárias a ela. Quando ele diz isso é porque ele já vai partir para outra virtude, agora é a magnificência ali, né? É. O que eu acho muito interessante aqui, sempre em Aristóteles, é uma questão lógica, não é? Mas que aqui se aplica eticamente. É que estes contrários, como são contrários, não se podem excluir. Não se Hum, excluem. Um faz parte do outro. Não faz sim, parte do outro. é, Ser generoso não exclui a avareza. sim, Não, o ser humano, se faz parte realmente do ser humano, são ambas que fazem parte do ser humano. E o ser humano, ora numa, ora noutra, conforme faz uso dos meios e meios em vista de que fins? Não é? De que fins? Sempre sim. isto. E Essa aí questão do... está. Pode falar. Não, és tu. Não, tu ia falar aí está. Hum? Essa questão dos contrários, lá no livro 5 da Ética Nicômaco, Aristóteles vai falar, quando ele for falar da justiça, sobre os contrários, que ele fala da justiça e da injustiça também, né? Então, entender o contrário, eu não lembro exatamente como é que ele diz, mas ele diz que é super importante entender os contrários, assim, para se entender na íntegra sobre o assunto, né, sobre a investigação. A ética é justificada precisamente por esta inevitabilidade no ser humano da coexistência de contrários. Se não haveria ética. O problema do ser humano é que não exclui nenhum dos seus lados. Não é? Uhum. O que significa a mesma coisa, dito de outra maneira, que o ser humano é por natureza desequilibrado ou Uhum. tendencialmente desequilibrado. Tem continuamente de decidir, tem continuamente de pensar aquilo que diz, que faz, etc. Porque por natureza age mal. Interessante, né, Jorge? De fato, É. faz sentido, né? Tá. Se trabalhar. Hoje está barulhento aqui. É moto ou é fogos de artifício? Não sei se o Brasil deve estar ganhando, eu acho, não sei. Ah, Olha, mas se tiver a ganhar, aqui também acontecia. é? Se o Brasil estiver a ganhar, aqui é a mesma coisa. Entendi. Sem a mesma, os festejos são iguais. É a mesma coisa, Uhum. é igual. Pois é. Ter o Ah, Brasil ou. Isso é a mesma coisa. Se o Brasil ganhar, é festejado aí e é festejado aqui.
Isso é Entendi. fatal. Independentemente dos brasileiros que estão cá. Independentemente disso. Não, isso é Independente. sempre assim. Isso é toda a vida. Uhum. É colonialismo, dirá o Edison. É. Jorge, e esses contrários é importante mesmo na ética, né? Por exemplo, o bom e o mal, né? O bom e o seu contrário, né? O bom e o mal, deixa eu ver. O equilíbrio e o desequilibrado, como você disse, né? Então, sempre esses contrários estão presentes, né? Agora, no fundo, o homem, podemos. A tese podem ser duas, não é? Ou o homem, por natureza, está colocado, nasce, ou biologicamente, enfim, do ponto de vista antigo, a sua alma é uma alma hesitante, é uma alma hesitante, e então a filosofia é uma salvação, porque permite encontrar um meio termo, permite encontrar um equilíbrio, permite querer ser equilibrado, não é? Isto tanto em Aristóteles quanto em Platão. Ou então a outra tese, o homem é por natureza por desequilibrado, está condenado a estar sempre ou num extremo ou no outro, nunca conseguindo ver-se livre de nenhum deles. Eu, com franqueza, tendo para esta segunda tese. Eu, apesar da filosofia ser, eu não tenho grande esperança no ser humano. Não tenho, nunca tive. Sou uma pessoa até certo ponto desiludida do ser humano. Em tudo. Não tenho, não tenho grande esperança, grande fé. Não acredito muito no ser humano. Não. Nunca. Não quer dizer que não tenha ilusões, porque a ilusão faz parte desta maneira de ser. A ilusão, a desilusão são. Mas não tenho assim sequer um ponto de vista tão aristotélico ou tão platónico que confia esse ponto na filosofia. Não tenho. Não tenho, não. A filosofia pode dar consciência disso, mas continuo no desequilíbrio. Não vejo a filosofia como salvação alguma. E também não a tenho como nenhuma iluminação divina, não é? Não. Eu acho que é uma luta eterna, né? Que acontece entre a razão e, sei lá, os desejos, ou Tu entre o não tens equilíbrio e o ilusões. desequilíbrio, digamos assim, né? Hã? Não. Tu não tens ilusões também. Não, tem Não não. tens, não tens, não tens. Tu não tens ilusões também. Não me parece uma pessoa que tenha, de tudo aquilo que tenha ouvido, não me parece. Aliás, isso vê-se bem logo de início. Não é uma pessoa, não parece uma pessoa encantada e não. Ou Uhum. deslumbrada e facilmente, ou que se deixe levar por seus entusiasmos. Parece nada disso. Nada. Até talvez pelo contrário, às vezes. É, Agora, não deixas de ser uma pessoa com que essas coisas, né? é, tu mesmo assim consegues apostar, não é? Consegues apostar no uso correto e desejar e apostar em agir corretamente, não é? O praticem, não é? Ainda não é acreditas, tens confiança que isso é possível. Queres é ter consciência disso. Queres fazer isso de um ponto de vista racional e não apenas porque te apetece. Né? És uma pessoa rigorosa, racional nessas coisas. Não te queres enganar. É, É isso.
Esse ponto de vista esse é que é o teu lado filosófico, não é? Que ninguém te tira. Isso é teu. Isso é teu. Não sei se foi dado, se não foi dado. Já faço a menor ideia. Sei que é teu. É, Vê-se logo. Vê-se logo. Não engana. é, é 11 horas aí, Jorge? Não sei. Eu não dou por isso. 11 É sim. uma coisa. Se queres te diga uma coisa que não me interessa nada. O tempo. São 11 e 7. Não me 11. interessa nada. A ti interessa porque já está na hora do frango. Portanto, o melhor é. Estás a gravar? Tô, Estás? deixa eu parar. Deixa eu parar logo a gravação aqui. É que isto com frangos não interessa.